Muito bom dia a vocês, ouvintes da Alta Conexão e também da Rede Gama NGT. Este é um momento do esporte para lá de especial. Como a gente prometeu, a gente vai fazer um resumo de um jogo específico, de um jogo especial. Eu estive assistindo no final de semana o jogo Mirassol e Bahia. Já falamos muito do que aconteceu na cidade, do que é a cidade de Mirassol, da receptividade que nós tivemos da nossa estadia lá, e agora vamos falar um pouquinho da bola jogada, do futebol jogado. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que você pode nos ver e ouvir em youtube.com/Alta Conexão. Vai lá, dá o seu like, faz a sua inscrição no nosso canal, compartilha o vídeo, não custa para vocês absolutamente nada e você não faz ideia do que isso representa para nós. E também com a Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo e também no streaming da Rede Gama NGT, o melhor da TV para você. O jogo Mirassol e Bahia foi jogado no Maião no último domingo, dia 31 de agosto, às 18h30. A partida de futebol começou com o Mirassol, a 1 minuto e meio de jogo teve um escanteio e abriu o placar num lance falho do goleiro do Bahia. Daí para diante, o Mirassol de Rafael Guanais simplesmente amassou a equipe de Rogério Ceni, jogando um futebol simples e moderno ao mesmo tempo. Eu estava muito próximo ali do banco de reservas do Mirassol e pude acompanhar que a todo momento o Guanais orientava a sua linha de 4 zagueiros para jogar bastante adiantada. Mesmo ganhando a partida, ele não deixou o seu time recuar. Ele posicionou o Mirassol do meio do campo para frente, ou seja, tentando recuperar a bola para quando recuperasse a bola, estivesse próximo do gol. Triangulações muito fáceis, muito simples, um futebol de 2 toques na bola, um futebol onde aquele jogador que tem a bola nos pés, ele tinha 2 caras com a camisa igual a essa, ou seja, 2 caras de camisa amarela, para facilitar o passe. Impressionante como ele conseguiu dar um padrão de jogo para essa equipe do Mirassol. Feita de jogadores simples, não tem nenhum craque ali. Na minha opinião, o grande craque da equipe é o goleiro Walter, porque uma equipe precisa ter um goleiro que de vez em quando opere alguns milagres, e o Walter é esse tipo de goleiro. Uma equipe que tem o Walter no gol, tem o Reinaldo, o interminável Reinaldo, na lateral esquerda, jogando com muita tranquilidade, a tranquilidade que ele não tinha em Porto Alegre. Eu lembro que o Reinaldo foi mandado embora do Grêmio. E o Grêmio até hoje não arrumou um lateral esquerdo que jogue metade do que joga o Reinaldo. A torcida de Porto Alegre foi muito injusta com ele, ele foi execrado de lá, e em Mirassol ele joga com muita tranquilidade. Eu não sei se ele é o artilheiro ou é um dos artilheiros da equipe, eu não tenho essa informação em mãos aqui. Um time que tem o Danielzinho no meio campo, capitão da equipe, o motorzinho do time, e na frente uma correria desenfreada com os 2 extremos trocando de posição ao mesmo tempo, e um centroavante chamado Chico da Costa, Francisco da Costa, como quer que chamem, muito experiente, muito rodado por toda essa América do Sul, um jogador que faz os gols que se apresentam. Ele teve 2 oportunidades de gol e guardou a bola nas redes uma vez. A equipe do Mirassol, repito, jogou um futebol simples do começo ao fim. E no segundo tempo, já com 3-0 à sua frente, ele continuou encurtando o campo para o Bahia. E o que aconteceu? Virou 3-0 o primeiro tempo, teria terminado 6-1 se não tivesse sido anulado, justamente anulado, mas o Mirassol no segundo tempo conseguia roubar a bola perto do gol do Bahia. Então, uma tática simples que deu muito certo. O Mirassol fez um jogo perfeito. Eu brinquei com as pessoas que estavam ao meu lado, o goleiro do Bahia não fez nenhuma defesa, porque o Mirassol teve 6 oportunidades de gol e guardou as 6. Uma foi anulada corretamente, o jogador estava em impedimento. Então, o Mirassol teve um domingo cirúrgico, não perdeu as oportunidades de gol. E se você analisar o futebol,
qualquer time que converte todas as oportunidades de gol durante uma partida acaba goleando. Um grande abraço a todo o pessoal de Mirassol e com certeza estarei de volta aí brevemente e vou levar até a minha camisa, né? Não vai haver necessidade de que vocês me presenteiem com essa, porque essa aqui fica no meu coração. Um detalhe na partida de domingo, que passou desapercebido de muita gente que viu pela televisão, mas nós que estávamos no estádio ficamos até surpresos. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, na minha opinião, um dos melhores árbitros em atividade no futebol brasileiro, ele perdeu uma lei de vantagem ainda no primeiro tempo. Ele acabou marcando uma falta a favor do Mirassol, quando a equipe tinha uma nítida vantagem e poderia até fazer o gol. O que aconteceu? Ele percebeu o erro. Ele virou-se para a torcida ali, para a tribuna onde a gente estava e pediu desculpas, tipo, minha culpa, me desculpem por esse erro. A gente acaba até dando risada, né? Porque poderia ser uma coisa normal, mas eu nunca vi um árbitro pedir desculpas para os torcedores que estavam ali assistindo o jogo. Foi uma cena muito engraçada e no final os torcedores do Mirassol, né? O Mirassol tá todo mundo doce ali, né? Aplaudiram até o árbitro que pediu desculpas. Então, foi realmente um lance que eu não tinha visto ainda em nenhum dos campos de futebol. Para encerrar. E encerramos o assunto Mirassol, pelo menos por enquanto, até porque eu lembro, o Mirassol, como diz um comentarista, eu não compactuo muito com as ideias dele, mas eu tenho que citar quando ele fala alguma coisa correta. Walter Casagrande Júnior, num programa na segunda-feira à noite, disse assim: o Mirassol não é uma surpresa. O Mirassol é a sensação do campeonato. E aqueles que se surpreendem com o Mirassol mostram que não entendem nada de futebol, porque o Mirassol não é de hoje e vem se estruturando para colher os frutos que vem colhendo. Vamos ficando por aqui, agradecendo demais a toda a receptividade que tivemos em Mirassol, agradecendo o presente desta maravilhosa camisa, e aí youtube.com/alta conexão e também Rede Gama NGT. Excelente semana a todos e voltamos no domingo.